Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigado por trazer essas crianças à casa do Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que elas cresçam no Senhor, que elas amem o Senhor profundamente, Deus. Pai, que em nome de Jesus elas entendam o Teu Evangelho puro e simples. Deus, eu creio que através dessas crianças os pais podem ser alcançados, a família pode crescer no Senhor. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por cada uma delas. Que em nome de Jesus o Senhor guarde, não só hoje, Pai, mas até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Dani fazendo a gente chorar, meu Deus do céu. Não aguento chorar mais não, gente. Amém. Glória a Deus. Crescei, multiplicai e povoai a igreja, Missão Ágape. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar que para quem está em pé, tem um número exato de cadeira para vocês aqui, tá? Então vem aqui para frente, senta aqui na frente, em nome de Jesus. Obrigado, Alisson. Quero agradecer a todo mundo que nos visita hoje. Paz, meu irmão. Que bom que você veio. Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Graças a Deus. O Marquinhos está aqui também hoje. Tariane, graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Você que encontrando, você que pode ficar sobre os seus pés para a leitura da palavra. Graças a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito? Como está escrito? Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Antes de darmos continuidade, eu queria saber se todo mundo realmente compreendeu o final desse versículo. Que o justo viverá pela fé. Todo mundo compreendeu? Amém. Se não compreendeu, no decorrer da palavra, os irmãos vão entender. Amém? Irmãos, a nossa igreja vai completar completamos 5 anos que nós nascemos aqui nesse lugar. E já tem 5 anos que nós observamos, que nós comemoramos a reforma protestante. Então, é o 5º dos 507 anos, um pouquinho mais de meio milênio, que a igreja protestante ela comemora esse feito histórico. E isso é muito importante porque diz a respeito da sua igreja. Repete comigo, minha igreja. E antes de ser sua, antes de você pertencer a essa igreja, nós estamos falando aqui, nós estamos tratando da igreja do Senhor Jesus. Aquela igreja que nasceu lá em Atos 2. É justamente sobre essa igreja. Então, 31 de outubro não é uma data muito importante, mas é uma data importantíssima para o povo de Deus. Todo mundo aqui crê em Jesus? Tem alguém que não crê em Jesus? Amém. Glória a Deus. O problema, meus irmãos, que eu tenho percebido, e não é um problema só meu, mas eu acredito que todos nós temos um preconceito, ou nós tínhamos um preconceito em relação à reforma protestante, porque fala-se da história. Puxa vida, isso passou. Eu prefiro ficar na Bíblia. Eu já ouvi isso já. Eu não sou luterano. Meu Deus. Eu prefiro ficar com o que é relatado na Bíblia, porque isso não está na Bíblia, cara, mas isso fala a respeito da igreja. E a igreja, quer queira ou não, ela tem um cunho histórico. Não é verdade, irmãos? Graças a Deus. Mas eu acredito que o resultado desse preconceito é uma falta de conhecimento, ou até mesmo uma falta de interesse em buscar compreender a história da nossa igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, no decorrer da história, ela se corrompeu. A igreja de Cristo, no decorrer da história, ela foi danificada, ela foi deformada. É por isso que existe esse termo reforma. E eu queria saber de vocês, se todo mundo sabe do que realmente se trata essa palavra reforma.
por que foi necessário a reforma protestante? Ou o que significa a palavra reforma? Ou o que quer dizer a palavra reforma? Por que há um pouco mais de meio milênio atrás houve esse movimento? Sobre a palavra reforma, ela traz em si um sentido de reformar, ou seja, trazer a forma daquilo que perdeu a sua forma. É por isso que houve esse movimento, não é? Trazer de novo a forma, aquilo que perdeu a forma. Isso é reforma. E por que foi necessário uma reforma? Uma reforma só é necessário quando algo é deformado. Por exemplo, já está chegando o dia da gente pintar essas paredes. Já está chegando o dia da gente dar uma melhorada aqui nesse lugar. Está chegando o final de ano e você talvez vai pintar a sua casa, porque você vai receber visitas lá na sua casa. Ou talvez você não vai fazer nada. Mas nós fazemos uma reforma quando é necessário. Concorda comigo? Ninguém faz uma reforma numa casa que você acabou de entrar. Ou faz? A casa está novinha, não tem nada para fazer. Aí você vai falar assim, eu vou descascar essas paredes tudo. Eu vou trocar esse piso, que esse piso aqui, eu não gostei dessa tonalidade. Nós reformamos aquilo que pede essa reforma. Agora, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Antes que exista uma deforma, é necessário que algo tenha tido uma forma. Vocês concordam comigo? Amém. Então, antes de haver uma reforma, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tinha uma forma. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Eu listei aqui alguns percalços que a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela passou no decorrer da história. Nós sabemos que houve um período intertestamentário. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver ela aí física, abra sua Bíblia, quem tiver. Você vai abrir lá em Mateus. Bíblia de papel, tá, gente? Eu acho que a digital não vai ter isso, não. Período intertestamentário ou período interbíblico é essa página aí, que está entre Malaquias e Mateus. Esse período, o Júnior falou lindamente na SEB, ele falou isso. Então, é o período de 400 anos que os estudiosos dizem que é o silêncio de Deus. Deus, ele não se comunicou com o seu povo por 400 anos. Então, esse período interbíblico é o último período da antiga aliança com Malaquias e o primeiro percursor da nova aliança, Mateus. Então, aqui se passaram aproximadamente 400 anos de silêncio entre Deus e o homem. Amém, igreja? Então, nesse período, existia um império chamado Greco-Macedônio. E o imperador desse império era Alexandre o Grande. Não é o nosso Alexandre, que é o outro Alexandre. E com a morte de Alexandre o Grande, o império ele se divide. E um novo império predomina sobre a terra. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não deixe nada tirar a sua atenção. Então, depois do Império Greco-Macedônio, o Império Romano, ele comandou toda a terra. Não imperava apenas Roma, imperava o mundo inteiro. Então, depois de 4 séculos, ou seja, de Malaquias a Mateus, nasce o Messias. O prometido, ele vem nesse contexto. Jesus Cristo, ele nasce quando o Império Romano predominava sobre toda a terra. Então, Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem para cumprir toda a palavra de todos os profetas da antiga aliança. E Jesus Cristo, ele estabelece o seu reino. Alguém lembra aqui quando o anjo aparece para Maria e fala, olha, o trono de Davi será dado a ele? Pois é, então Jesus, ele estabelece o seu reino e ele cumpre essa profecia. Morre em uma cruz, cumprindo toda a justiça de Deus. Jesus Cristo, ele cumpre o plano de salvação. Ele ressuscita ao 3º dia e permanece por aproximadamente 40 dias, comendo e bebendo com seus discípulos e instruindo cada um deles sobre o que haveria de vir. Antes de subir para o Pai, ele dá aos seus discípulos a última instrução, que a igreja, todos nós conhecemos como a grande comissão. E Jesus Cristo também,
ele faz uma promessa aos seus discípulos em lhes darem poder, em serem suas testemunhas. Claro que aqui nesse contexto, Jesus, ele cumpre a profecia também de Joel, aliás, a profecia que Deus deu a Joel, que está lá relatado em Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras? Joel 2, 28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou as pessoas, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, em Atos 2, acontece o cumprimento dessa profecia e da promessa que Jesus fez aos seus discípulos e a nós, que não nos deixaria órfãos. Graças a Deus. Já em Pentecostes, meus irmãos, acontecia uma festa que se comemorava a colheita, né? Porém, dessa vez não vai ser comemorada a colheita de ervas, dos frutos que a terra dá, mas a primeira colheita de cristãos. A primeira colheita de almas acontece em Atos 2. Vamos ao texto? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do 1 adiante. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Irmãos, aqui nesse contexto histórico nasce a igreja do Senhor Jesus. Nós nascemos aqui nesse contexto histórico. Lembra lá atrás quando eu falei que a igreja ela perdeu a sua forma? Por isso foi necessário uma reforma. Antes de sofrer uma deformidade, a igreja precisava ter uma forma. Então aqui, nesse contexto, é o dia da inauguração da igreja de Jesus. As portas, nesse dia da igreja, elas foram abertas para que as boas novas de salvação fossem anunciadas a toda a terra. Aqui a igreja, ela recebe poder. Aqui a igreja de Jesus, ela recebe o poder autoritativo de Jesus. Pode ir anunciar o evangelho a toda criatura. É aqui que a igreja, nesse dia, nessa hora, nesse minuto, ela vai passar a incomodar as portas do inferno 24 horas por dia. É para isso que a igreja ela foi gerada. Foi para isso. Já no versículo 42, gostaria que vocês acompanhassem comigo. De Atos, tá? Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, o que nós vamos fazer daqui a pouco. Todos estavam cheios de quê, irmãos? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então a igreja que nasce em Atos 2:1, aqui no versículo 42, ela passa a ter uma forma. Que coisa linda. Que coisa linda. Aqui a igreja ela passa a ter bases, aqui a igreja passa a ter alicerce, a igreja passa a ter fundamentos. Isso por quê? Porque os apóstolos, o que eles recebiam da parte de Cristo, eles repassavam para a igreja. Maravilhoso isso. Durante 3 anos eles foram preparados e repassavam toda a doutrina para os que creem. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que coisa mais linda. Então a base que a igreja recebeu lá no início, ela não foi tirada da cabeça de um louco. Eu acho que a igreja, não. Foi algo que Paulo ele recebeu do próprio Cristo. Os apóstolos, os discípulos, eles receberam do próprio Cristo e repassou para a igreja. Amém? Então a igreja passa a ter doutrinas, a igreja passa a ter direcionamentos. Aqui a igreja recebe dos apóstolos a base da fé
cristã. Meu Deus. Então a igreja começa a crescer em números, e grandes maravilhas eram feitas pelos discípulos. Já em Atos capítulo 9, um homem na cidade de Cilícia, um fariseu, um discípulo de Gamaliel, ele tem um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Um encontro inesperado. Saulo, esse camarada, irmãos, Hernandes Dias Lopes, ele diz que ele é responsável por escrever a espinha dorsal da teologia. Que coisa linda. Então Paulo, ele passa a ser responsável pela teologia, pelos ensinos a respeito de Deus na palavra. Paulo, ele escreve as suas epístolas, as suas cartas, todas de caráter doutrinário. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Nesse contexto, a igreja agora ela tem uma forma mais robusta. A igreja agora tem doutrina. A igreja passa agora a ter teologia. A igreja está fundamentada nesse momento na justificação pela fé. Atos capítulo 4, versículo 12. Queria ler com os irmãos. Atos 4, 12. Lucas, ele registra que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E Paulo vai concordar com ele. Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça, que Cristo, ele é o único que observou toda a lei. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito assim, meus irmãos: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora a igreja tem forma, a igreja agora tem fundamento, a igreja agora tem doutrina, tem teologia, a igreja tem pastor, a igreja agora tem mestre, a igreja agora tem evangelista. A igreja como corpo de Cristo, nesse contexto, ela está totalmente edificada, completa, amadurecida. Mas alguma coisa acontece em Atos capítulo 11. A igreja de Jesus, ela é perseguida. Poucas folhas para trás, aí você vai contemplar que o primeiro mártir, ele morre por causa do evangelho de Jesus, na pessoa de Estevão. Por esse motivo a igreja ela é dispersa, ela é espalhada. E acontece um fenômeno, sim, meus irmãos, é igual a minha esposa. Minha esposa, quando ela toma um energético para ficar acordada, ela dorme. Sabe aquele efeito rebote? Ao contrário, é isso que aconteceu com a igreja foi dispersa, a igreja foi espalhada pela perseguição, e o que acontece? Cresce. A igreja cresce. Lembra do Império Romano que eu falei? A igreja cresce tanto, mas tanto, que ela alcança todas as províncias do Império Romano. A igreja, meus irmãos, ela nunca diminui por causa de uma perseguição. Ela cresce. Não por causa do homem e seus feitos, mas por causa do dono dela. A igreja, ela cresce. Nesse contexto, Paulo já estava fazendo as suas viagens missionárias. Cada cidade que Paulo passava, uma igreja era plantada. Então a igreja aqui, ela adquiriu uma forma. Vocês concordam comigo? Aliás, vocês concordam com a palavra? Amém. Do ano 60 a 64, Paulo é morto, degolado. Nero manda matar Paulo. Nero era um louco, incendiou toda Roma e colocou a culpa no líder dos cristãos. Quem era o líder? Paulo. O pastor Elcio também falou isso lindo na última vez. O jardim do palácio de Nero ficou como dia de tantos cristãos que estavam sendo queimados vivos. A história diz que faltou madeira em Roma. Irmãos, faltar madeira, e não era cruz, não, era estaca. Faltar madeira, meus irmãos. E eu vi um relato também eu não me recordo o nome do pastor, que fala que Nero, durante o dia, depois daquela bagunça que aconteceu, que tanto de cristão que ele mandou matar, ele andava pelo seu jardim, ele observava alguns pedaços de cristão que ele chutava, e ele via algumas cabeças, sabe,
que ainda estava com um sorriso no rosto. Irmãos, no período lá no Coliseu, alguns cristãos eram levados, eu achei incrível isso. Existiam cristãos que não esperavam os leões serem soltos. Assim que abria a porta para os leões saírem, os cristãos corriam rumo aos leões. Pensa, meus irmãos. Pensa. Meu Deus. Então a igreja, mesmo diante de grandes perseguições, ela continuava forte, estabelecida em princípios que o próprio Cristo estabeleceu. Ano 90 morre o último apóstolo, João, o discípulo amado. Ele estava exilado em Patmos, o único que morreu de forma natural. Com sua morte, ele fecha o cano. Então até nesse momento a igreja crescia. Já no século III, a igreja sofre a maior perseguição, a ponto de Tertuliano falar que o sangue dos mártires era a semente da igreja. O camarada chegou na conclusão que não valia a pena matar crente. Não valia a pena. Você mata 10 aqui, nasce 100. No Coliseu, pessoas nas arquibancadas se convertiam. Eles achavam um absurdo. Gente, não é possível que eles estão morrendo por nada. Não é possível. Muitas pessoas convertiam naquela época. No século IV, Constantino é o imperador dessa época. E ele declara o cristianismo a religião oficial do império. Irmãos, é justamente aqui, nesse contexto histórico, que a igreja perde a sua forma. É aqui, ó, com esse camarada. Não coloca esse nome nem no seu cachorro, Constantino. Não faça isso, tá? Que piada sem graça, meu Deus. O que esse cara faz? O camarada, ele teve uma visão, teve um sonho, e ele deu a autoria desse sonho para Deus. Ele venceu uma guerra, aquela coisa toda, e ele declarou, não, o cristianismo é a religião oficial do império. Ele faz uma fusão entre o Estado e a igreja. Ali ele passa a ser imperador, tanto do Estado como da igreja. Ele mandava em absolutamente tudo. E a consequência dessa fusão Estado-Igreja faz com que culturas pagãs sejam introduzidas na base da igreja, nos fundamentos da igreja. A cultura grega é inserida agora no contexto cristão. Que cara mal danado, viu? Século VIII, no ano 607, um imperador chamado Focas, ele declara o bispo de Roma bispo universal. Camarada sem erro, ele não erra. Aqui é estartado a maior das heresias que já se ouviu falar. Nasce o papado romano. O pastor Elvis, ele falou aqui sobre o que está escrito no chapéu do Papa. Você lembra? Ali está escrito Vicarius Filii Dei, substituto Filho de Deus. O cara está no lugar de Jesus. O que ele fala é lei, pronto e acabou. E o que acontece no século XII? Nós estamos agora num período chamado pelos historiadores de período das trevas, que dá início à Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. Quem já estudou isso aqui na escola? Torturas são promovidas pela igreja, mortes de crianças, afogamentos, dilaceramentos, enforcamentos, empalações, decapitações. Não sei se vocês perceberam, mas a igreja, ela não se parece com o dono dela aqui nesse contexto. Agora vocês conseguem compreender de verdade por que foi necessária uma reforma? Ou não precisava? Você congregaria numa igreja assim? Você sai de uma igreja, se o pastor te xingar, imagina se o dono da igreja mata que tanta gente, serra o pessoal no meio, bota fogo em todo mundo. Vocês entendem? Porque foi necessário uma reforma. Graças a Deus, irmãos. Existe algo chamado evolução das heresias. Eu quero ler com vocês aqui. Ela cobre o período até Martinho Lutero, em que foi necessário a reforma protestante. Presta muita atenção. Ano 300, iniciou a oração pelos mortos, que aconteceu ontem.
nos cemitérios, com vela, aquele é culto aos mortos, tá? Isso não iniciou, foi agora não foi no ano passado, não foi 50 anos, foi no ano 300. E no mesmo ano foi inserido o sinal da cruz. Ano 320, institui-se a confecção e uso de velas de cera, sendo parte da liturgia. Ano 375, a igreja adota o culto aos anjos e a veneração dos santos mortos. Ano 394, a igreja institui a missa. No ano 500, os padres passam a vestir-se diferente dos leigos. Não foi agora não, viu, meus irmãos? Foi ano 500. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Eu não vou explicar o que é purgatório, que você faltou. O pastor falou maravilhosamente sobre o purgatório. Ano 600, o latim passa a ser usado nas orações. No mesmo ano, as orações passam a ser dirigidas a Maria e a colocam em pé de igualdade com o nosso Senhor Jesus. Ano 607, o papado romano é estabelecido. Ano 786, culto às imagens são estabelecidas. Ano 850, a água benta é estabelecida como santa. Eu achei que era outra igreja que tinha criado isso. Não é. Ano 995, o Papa João XV canoniza pessoas e as colocam como mediadores ou intercessores, no caso, santos, né? No ano 1079, é inserido na igreja o celibato entre os padres. Deu ruim, né? No ano 1090, o terço é implantado. No ano 1215, a igreja adota a transubstanciação, que é o sangue e o corpo de Jesus, a carne de Jesus. No momento da ceia, eles creem que é literalmente quando você consome o suco ou o vinho, é transformado em sangue, e a carne e o pedaço de pão em carne. Ninguém crê desse jeito aqui não, né, irmãos? Misericórdia. No ano 1508, a Ave Maria é aprovada pelo Papa. Então, nós entramos aqui no início do século XVI, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está com essa aparência. A igreja que nós chamamos de nossa, ela está com essa aparência, meus irmãos. Aconteceu aquilo que há 5 anos nós temos compartilhado com vocês. Daqui para frente é a questão de Martinho Lutero, que aquela coisa toda que vocês ouviram durante esses 5 anos. Eu não vou entrar nisso, tá, meus irmãos? E nesse ano nós comemoramos 507 anos. O problema é que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Será que nós, como cristãos, protestantes, será que nós realmente temos o que comemorar? Será? Traz isso para o seu coração. Será que realmente nós temos o que comemorar? Levantar uma bandeira lá fora, eu sou reformado, glória a Deus. Será, meus irmãos? Será que a nossa igreja hoje, e quando eu falo igreja, eu estou colocando todo mundo no mesmo pacote. Será que nós estamos com a mesma aparência, não com a igreja que Martinho Lutero e os outros reformadores fizeram, mas com a igreja que nasceu lá em Atos 2? Será que nós estamos com a mesma aparência doutrinária, a mesma aparência? Será, meus irmãos? Eu não quero ser pessimista aqui. Não quero ser pessimista. Eu tenho a impressão que nós estamos comemorando a vitória de outras pessoas. Hebreus vai falar que existiram pessoas que a terra não foi digna de tê-los. Será que nós realmente temos o que comemorar? Porque, meus irmãos, de verdade, nós substituímos o legado por uma data. Porque o legado é algo que você dá continuidade. Agora, uma data, completei 40 anos, festa, churrasco, vamos fazer alguma coisa, comemorar. O Atlético perdeu? Graças a Deus, comemorar, gente. Está vendo? Oh, glória a Deus. Mas é uma data.
O problema é que a reforma protestante não é uma data em que se comemora, é um legado que nós precisamos dar continuidade. E isso fala diretamente conosco. Irmãos, essa situação não é uma situação onde nós fechamos os nossos olhos, e eu fiz isso muito durante a minha vida, eu escondia atrás da igreja. O pastor está xingando, está falando, está repreendendo, e eu estou assim, é como meu irmãozinho da frente. Não, é nós. Nós somos parte ou não. A partir do momento que você decidiu realmente abrir mão da sua vida e seguir a Cristo, você entra nesse time de pessoas que carregam a bandeira de Cristo. Há meio milênio deveríamos a cada ano celebrar que mantemos a mesma reforma, a mesma característica da igreja que foi reformada. Do contrário, nós não temos o que celebrar. Pensa comigo, se um parente seu é milionário, isso não quer dizer que você seja milionário também, não. Não é verdade? O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que a reforma que aconteceu há meio milênio atrás, quer dizer que você seja reformado. Não quer dizer que nós somos reformados agora. Isso não quer dizer. Qual é o nosso papel diante da reforma que foi feita há 507 anos atrás? Qual que é o meu e qual que é o seu papel? Qual é o nosso papel diante do que foi feito há mais de meio milênio atrás? É nos mantermos reformados. Não tem coisa melhor do que você estar dentro da sua casa, ela toda pintada, não tem nada para fazer. De repente o seu filho pega aquela maldita caneta e vai para o rumo da parede para rabiscar. Você, não pode, filho, não pode. Não é verdade? Nós zelamos pela nossa casa, verdade? Quando você está para receber uma visita na sua casa, você seca o banheiro 10 vezes. Para a pessoa chegar e encontrar o banheiro sequinho, limpinho, cheirosinho, você zela. E nós precisamos zelar, nós precisamos nos manter reformados. Precisamos nos manter reformados. E como nos mantemos reformados? Eu coloquei o primeiro tópico, meus irmãos. Ter a convicção de que não tivemos nenhuma participação quanto à nossa justificação. E que o único meio de acessá-la é por fé. É por fé. A oferta da justificação só pode ser recebida por fé. Meus irmãos, a minha justificação, a nossa, ela só é alcançada por fé, não tem outro meio. É por não terem fé que as pessoas hoje tentam acessá-la por obras. É o que está acontecendo hoje. Ninguém quer se santificar. Ninguém quer renunciar. Obras. É por isso que é necessário as campanhas. A campanha tem uma finalidade fundamental, que é encher a igreja. E tem outra vertente que ninguém fala, é para arrecadar dinheiro. Não tem outra, meus irmãos, não tem outra. Nós vamos fazer uma campanha aqui derrubando muralhas. Derrubar muralha de quê, meus irmãos? De quê que nós vamos... Isso teve um tempo específico. Eu não estou debochando do que aconteceu lá, não. Isso teve um fundamento lá atrás, para aquela época. Nós não precisamos fazer campanha, não precisamos porque nós entendemos que é por meio da fé, não é por obras. Na verdade, o que testemunhamos nessa era moderna é um circo, no lugar de onde deveria ser um culto ao Senhor Jesus. Tentam a todo custo atrair a atenção de um Deus que os homens criaram para si. Um Deus que aceita tudo de qualquer forma. Um Deus que se dobra diante da vontade dos homens. Meus irmãos, Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele está no trono. Ele não desceu do trono não, meus irmãos. Um Deus que não exige dos seus discípulos lealdade, santidade.
Um Deus que deixou de manifestar através do Espírito Santo e hoje se manifesta através de lenços, através dos pastores, através dos copos de água, através do óleo. Um Deus que caducou e se esqueceu de quem Ele é. Um Deus que agora divide a sua glória com qualquer um. Um Deus, irmãos, eu estou sendo irônico, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Um Deus que não está no controle de todas as coisas. Um Deus que agora virou um mordomo dos que desejam a prosperidade. Meus irmãos, vocês acham que Jesus Cristo ele morreu numa cruz para que você se tornasse rico nessa terra? Não sou contra a riqueza. Trabalhe, seja rico, seja próspero. Mas não dobre o seu coração para a riqueza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo santo. Deus, Ele continua sendo insondável. O que nós sabemos a respeito de Deus é algo que Ele próprio revelou na sua palavra. Sobre o nosso papel diante da justificação, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 28. Gostaria que você lesse comigo. Romanos 3, do versículo 23 a 28. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo no aeroporto, que ele leu assim, olha, pois todos pecarão. Esquece. Eu lembrei disso agora, vamos lá. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da sua redenção, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, a nossa punição aqui, ela foi removida. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Foi excluído, baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Aqui, meus irmãos, tira todo o seu esforço de... Eu não estou falando de se santificar, porque aquele que não se santifica não verá o Senhor. Mas eu falo aquela questão de, vou dar uma forcinha para Deus. Eu creio, mas eu vou orar nesse copo de água e você... Espírito Santo, meus irmãos, a água simbolizava o Espírito Santo. O fogo, ele simbolizava o Espírito Santo. O Espírito Santo está na casa, meus irmãos. E quando eu falo casa, é vocês. Ele mora em vocês. Não precisamos de mandingas, não precisamos de nada para palpar, para saber que Ele é Deus. Ele é e pronto, acabou. Amém, meus irmãos? E o final do versículo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. A salvação, meus irmãos, é um presente que Deus dá, e ele é recebido por meio da fé, não por méritos. Você não merece. Ninguém aqui fez nada por merecer, e você pode fazer o que você quiser, você continua sendo merecedor. Nós pecamos contra um Deus eterno. Meu Deus, não dá para compreender, meus irmãos, é um absurdo. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Isso muda tudo. Isso muda tudo, meus irmãos.
O que está acontecendo é que essas pessoas têm colocado no lugar do crer as obras. Eu posso, eu faço. E as pessoas acabam acreditando. Segundo ponto que eu coloquei, meus irmãos, como nos mantemos reformados? Segundo, priorizando a Bíblia como única fonte de verdade. A igreja, ela passou a se corromper lá atrás porque não tinha acesso à palavra de Deus. O acesso à palavra de Deus era apenas no meio do clero. O povo não tinha acesso. Hoje, nós temos acesso, mas nós não queremos. Eu conheço pessoas que colocam a culpa no óculos. Eu não consigo ler, as letras são miúdas. Deixa eu te falar com você uma coisa. Você sabia que existem letras grandes, gigantes, extra gigantes? Eu pego o celular do Alexandre, até medo. As letras desse tamanho assim, ó. Eu falo com o Alexandre, meu Deus do céu. Nós não temos desculpas para não ler a palavra de Deus, para não buscarmos conhecer a Deus aqui na palavra. Nós não temos desculpas, nós somos indesculpáveis. E se eu estiver falando tanto de abobrinha aqui para vocês, eu estou enganando todo mundo. Só não engano quem sabe do que eu estou falando. E isso tem acontecido lá fora. Dentro de um tanto de igreja, irmãos, eu tinha dó. Um tempo atrás eu até orava por algumas pessoas. Hoje eu não tenho dó, sabe por quê? Porque isso aqui, a palavra de Deus está no alcance de todos. Qualquer pessoa que tem um celular, mais ou menos, consegue baixar uma Bíblia. E de várias versões. Nós temos acesso à palavra de Deus. E muitos ainda são levados por vento de doutrinas, por não conhecer as Escrituras. Isso é muito sério. Substituíram a voz de Deus pela voz dos homens, por não conhecer a palavra. Substituíram os decretos de Deus pela vontade do homem, por não conhecerem a palavra. Trocaram a honra pelo poder, por não conhecerem a palavra. A Bíblia, meus irmãos, é a bússola do cristão. Sem a Bíblia, sem vetores. Sem a Bíblia, sem pudor. Sem a Bíblia, meus irmãos, o homem ele governa, ele impera, porque a palavra de Deus coloca no chão. Não é à toa que o pastor foi instituído na igreja. Um pastor ele serve. Você já viu um pastor num pasto, como é que ele é? Meu Deus, cuidando de ovelha, a ovelha cai no buraco, ele vai lá, pega a ovelha, ele traz para o aprisco, ele cuida dela. É trabalho, meus irmãos, é trabalho. Servir o reino de Deus é ter trabalho. Se você é um cristão que você não faz nada para o reino de Deus, meu irmão, você está seguindo um Deus errado. Porque o Deus que conhece a Bíblia, ele chama você para largar a sua vida, tomar a cruz, e tomar a cruz é peso, é trabalho. A fé sem obra é morta. Esse obras aí não é espiritual, não, a fé sem obra eu vou orar, não. É ergon, é levantar peso, é trabalho, é labuta. Jesus anunciando o evangelho com seus discípulos, ele para ali naquele poço lá de Jacó, cansado. Ele pede água porque ele estava com sede, cansado. Na época não existia asfalto. Imagina o pé de Jesus como é que não estava. Não existia sombrinha antigamente, não existia boné. Era trabalho. Vocês acham que Jesus chamou a gente para quê? Só para vir nos finais de semana, sentar e pronto? Não, tem uma grande obra para nós fazermos. Isso não é papel do pastor apenas, é nosso, é do discípulo. Discípulo é todo aquele que segue a Cristo. Ou será que no decorrer da história criou-se um novo grupo de pessoas? Os espectadores. Não mudou, meus irmãos. Não mudou. Não mudou. A Bíblia é na Bíblia que encontramos respostas de quem realmente somos. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Já estamos acabando, tá, irmãos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão
e para a correção, e para a instrução na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja apto, a fim de que a mulher de Deus seja apta e plenamente preparado para toda boa obra. Terceiro e último tópico. E como nos mantemos reformados? Reconhecer a soberania de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Irmãos, enquanto você abre, Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A palavra dele vai dizer que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não diminuiu de categoria. Ele é Deus. Às vezes nós chegamos diante de uma autoridade terrena. A gente não precisa ser autoridade terrena, não. Alguém rico. O pastor Elza fala muito isso. A gente parece que a gente desaprende até a andar. A gente arruma uma gaguejação, o cara é rico, a gente fica todo... Chegamos diante de uma autoridade aqui nessa terra, a gente fica todo... Agora, cara, nós tratamos com Deus. Sabemos que Deus, Ele fez tudo por nós. E eu estou nesse pacote, meus irmãos. Nós não damos a devida honra para o Senhor. A gente fica esperando que Ele nos faça algo a mais. Uma prova da sua soberania, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Toda a obra da redenção, da transformação, foi Deus quem fez em nós. Nós não nos transformamos. Você quer ser uma pessoa melhor? Se expõe ao Evangelho. Ele transforma. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Precisamos manter a característica de uma igreja que Deus usou para colocar novamente a sua igreja em seu propósito. Como o pastor Elvis falou ontem, no final do culto, a reforma da igreja, quem fez foi Deus. Ele usou pessoas. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, precisamos reconhecer a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus é nos assentar à mesa. Porque a mesa do Senhor é um meio de graça. Nós olharmos para aquela mesa e ver que nós não merecemos, realmente nós não merecemos. Ninguém aqui merece. Se fosse olhar por mérito, ninguém tomaria a Santa Ceia hoje. Ou tem alguém aqui que merece? Tem alguém que merece? Tem alguém que fez por merecer? Não merecemos. A mesa é um meio de graça. E é um convite feito pelo dono da igreja. Aquele que acha que merece não pode participar. Não pode. Não pode. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês realmente compreenderam, mas nenhum de nós merecemos. O que Cristo fez na cruz por nós é um absurdo. Eu fico constrangido, às vezes a vontade de sair correndo, sumir. Mas para onde fugir do Senhor? Aonde nós formos, Ele nos encontra. Os seus olhos estão sobre toda a terra, Ele nos contempla. Não tem para onde fugir. A única coisa a fazer é olhar para si e assumir: cara, eu sou um trapo. Eu não mereço. E eu achei que merecia alguma coisinha. Eu achei que Jesus me deu um olho verde para melhorar um pouquinho. Não mereço não, meus irmãos. É graça.
A vida que eu tenho, eu não mereço, é graça. Os filhos que eu tenho, eu não mereço, é graça. Estar com vocês aqui nesse lugar é graça. Se existe algo de bom em você, procede de Deus. Eu convido a você, em nome de Jesus, a trazer no seu coração, a lembrar dos maus atos que você fez. Se você magoou uma pessoa, curva a sua cabeça onde você está nesse momento, feche seus olhos. Eu tenho certeza que você não vai precisar fazer tanto esforço para lembrar de algo que você fez hoje, para lembrar dos seus pecados. Tenho certeza que você não vai precisar fazer tanto esforço. Começa a orar ao Senhor. Começa a falar com o seu Deus, aquele que deu a sua vida por você. Fale com Ele nessa noite. Se você não quiser orar em voz alta, mas ore. Ore ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o